Olha, ontem nós tocamos aqui num assunto bastante espinhoso, delicado e difícil de tratar. A violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso porque veio à tona um caso de repercussão nacional, onde uma criança de 10 anos foi vítima de abuso do próprio tio, engravidou e a justiça autorizou o aborto. Isso divide opiniões em todo o mundo, mesmo se tratando de algo que já está assegurado nas leis brasileiras, né? O direito ao aborto em caso de estupro, ainda mais tratando de criança. Mesmo assim, deu o que falar, né? A gente tem que tocar num assunto como esse, é espinhoso, é difícil, até porque ontem nós começamos o assunto, terminamos o programa e ficou aí centenas de mensagens de telespectador e opiniões, dúvidas, questionamentos na nossa página do Facebook. Por isso que a gente volta no caso hoje. Só para lembrar, me inteirando melhor dessa situação, esse tio, esse canalha que estuprou essa criança, ele fez isso durante 6 anos, ou 4, 5 anos. Ele estava preso e naquelas saidinhas de Dia das Mães, de Dia dos Pais, de Natal, ele ia para casa aí do irmão e estuprava a sobrinha, violentava a sobrinha. Mas essa história só veio à tona anos depois. E aí os números são assustadores. A média de 6 abortos por dia em meninas de 10 a 14 anos é de arriar. Por isso que eu quero saber hoje, da nossa entrevistada que já está com a gente aqui no estúdio, os sinais, os sintomas, para que se possa detectar quando uma criança pode estar sendo vítima de abuso. Nesse caso da garota de 10 anos, a doutora Eliane Maio está aqui comigo, é psicóloga, os pais trabalhavam e o tio ficava com a criança. E eles não perceberam nenhum sinal de que estava acontecendo essa violência. Como que uma criança demonstra o que os pais devem ficar atentos, que sintomas ela pode apresentar num caso como esse? Boa tarde, bem-vinda e muito obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço, ainda mais falar nessa temática que eu trabalho há mais de 30 anos. Veja, a criança tem direito a ser criança, as características físicas, psicológicas, sociais. Então, deveria ser uma criança de 10 anos rindo, brincando, feliz de estar no processo escolar. Aproveitando a infância. Isso, aproveitando a infância. São muitas características, cada criança é um estilo, é um jeito, mas ela pode ficar introvertida, ou ela pode ficar chorosa por motivos diversos, ou ela pode expor sexualidade exageradamente, desenhando, se masturbando, isso é muito comum. Se vestindo, tá? Se vestindo. O que ela precisa, ela está querendo dar sinais. Quem muito repara isso é na escola, porque a escola ela tem um cotidiano, é lei. Às vezes convive mais com a criança do que os próprios pais. No caso ainda mais essa criança que, pelo histórico que a gente está acompanhando, é uma criança que perdeu a mãe, vivia com a avô e a avó, que eram vendedores ambulantes, né? Então, essa criança, ela era a escola que lhe permitia observarem a denúncia. Então, assim, perceber características, ou gargalhadas fora do horário, ou tristeza. Mudança de comportamento. Isso. Pai e mãe que convivem com o filho sabem o comportamento rotineiro dos filhos, né? A maneira como se comporta no dia a dia. Se houver alguma alteração, algo diferente, é bom ficar atento. Isso. E como que faz para ter uma conversa com essa criança? Isso. Eu trabalho com essa temática, né, sendo psicóloga e professora da UEM. Sempre me perguntam, qual é a idade para trabalhar educação sexual? Eu faço até entre aspas, desde que nasceu. Como assim? É falar do corpo, não é para falar de relação sexual. Falar do corpo, do cuidado, do afeto e de que quem pode mexer naquele corpo. Falar partes, os nomes do corpo, né? Adequadamente, não inventar ainda mais dos órgãos sexuais. A criança ela se sente protegida por uma informação adequada. Se a família não fala, então é a escola quem tem que falar. Por constrangimento, às vezes por vergonha, ou até por falta de conhecimento, muitas vezes pais e mães, ao tratar desse assunto com crianças, principalmente crianças muito pequenas, colocam apelidos nos órgãos sexuais. E aí, isso é bom ou não é bom? Minha tese de doutorado é nessa área, né? Quantos apelidos tem para olho, nariz, boca? Então, os órgãos sexuais não podem ter apelidos. Tem um caso muito triste, muito rápido. A criança de 5 anos chegou na escola e disse, professora, o meu tio está mexendo no meu biscoito. A professora disse, então pega outro e dá para ele. E daí descobre-se que biscoito era o nome do órgão sexual da menina, que é vulva o nome.
Então, para que esses nomes? Século XXI, a gente está com informações cotidianas. Então, a criança se sentirá amparada, bem cuidada e protegida. Com 4, 5 anos já está na internet, já vai saber, através de outros meios que não do pai e da mãe, qual que é o verdadeiro nome do órgão sexual dela. A palavra e aí mais... vai entender. Mas por que a mãe falava que era bolachinha, biscoitinho? Isso, na verdade, confunde um pouco a cabeça. Agora, doutora, uma informação muito interessante aqui é por que essas crianças vítimas do abuso sexual se retraem, não se abrem. E é preciso a gente notar esses sinais que elas dão para perceber que tem alguma coisa errada. Por que elas não falam? Excelente pergunta sua. Veja, são quase 60% crianças até 12, 13 anos estupradas no Brasil, as que notificam. A subnotificação é imensa. Meninas, tá? E são abusadas, né, por familiares, né, quase 60%, 70%. Elas não compreendem, porque ninguém nunca falou sobre sexualidade. Elas não sabem que é errado, elas que é não certo. Sabem, elas não têm essa noção. Principalmente porque esse tipo de abuso parte de alguém muito próximo. Isso. Ou é o padrasto, é o tio, é o primo, muitas vezes até o próprio pai. Isso. Então ela acha que isso é normal. Isso. Ela não compreende, porque se faz um jogo por trás, assim, é segredo nosso. E aí começa, a partir do segredo, o medo, e a partir do medo, a denúncia, assim, eu vou matar sua mãe, eu mato seu irmãozinho. E a criança, ela tem um medo da morte, do castigo. Então, ela guarda para si, ela não consegue falar sobre. Perguntei ontem, ficou no ar essa pergunta, que eu gostaria que a senhora, com toda essa sua experiência e know-how, nos respondesse. Qual é o estrago que isso deixa numa criança de 10 anos de idade? O estupro, a gravidez e o aborto. Uma criança nessa idade vai ter uma adolescência normal, vai ter namorados, vai constituir família. Que tipo de estragos, sequelas isso vai deixar? A senhora responde para mim em 1 minuto? Eu peço permissão só para dar um recado rapidinho com a psicóloga falando sobre esse assunto, ela que é renomada, entendedora do assunto, para nos explicar, a doutora Eliane, a pergunta que eu fiz, as sequelas, os estragos causados por esse tipo de abuso. Eu sempre digo, como profissional, como professora e psicóloga, que não tem errorex humano que tire essa dor. Errorex é aquela marquinha, né, que deixa, apagar. Mas a marca fica. Desses dias para cá, eu recebi nas minhas redes sociais, por e-mail, contatos, muitas pessoas contando os estupros que viveram, que só conseguiram sair do armário dessa dor por confiar na gente. Recentemente teve aquele fenômeno da internet, o Exposed. Isso, sim, acompanhei. O mundo todo partiu aqui, inclusive, de Maringá, e ganhou o mundo. Pessoas tomando coragem de denunciar agora, depois de adultos, abusos sofridos, muitas vezes lá na adolescência, na infância, na juventude. Isso. Veja, as sequelas são imensas. Muitas, porque ela não foi protegida. Então, é a primeira sequela. Quem deveria cuidar, que é o adulto da relação... Causa uma revolta na adolescência? Pode causar, muito grande. Depois, ela não precisava ter aquele corpo explorado daquele jeito. Ela não tem estrutura física, fisiológica e emocional. Se ela não tiver tanto com a gravidez, ela não tem útero para isso. Então, justamente. E o aborto em si. Veja, se ela não tiver, eu acho que ela terá todos os cuidados emocionais, ela pode levar sequelas para sempre, tá? Ou então ela pode estudar e se empoderar a partir disso e, quem sabe, eu acredito, virar porta-voz dessa luta. Pode acontecer, depois de superado esse trauma, a vítima passa a parar para pensar, peraí, mas eu não optei por esse aborto. Isso. Eu queria ter tido esse filho. Se fosse hoje, eu teria criado, mas foi meu pai, minha mãe me levaram lá, fizeram o aborto e eu não sabia o que eu estava pensando. Pode acontecer isso? Não tanto. Sabe por quê? Porque ela é menor de idade, precisam decidir por ela. Então, a lei protege, o ECA protege, né? O Estatuto da Criança e Adolescente. Então, ela tem que estar amparada a partir desse cuidado que fizeram com ela. Então, ela deve ser educada para esse sentido, que o corpo dela merecia esse cuidado. Até porque, nesse caso específico da menina de 10 anos, ou era ela ou era a criança, ou talvez os dois acabassem morrendo. Até algumas pessoas comentaram aqui, tá, mas então justifica tirar uma vida para salvar outra? Estamos aí no epicentro de uma polêmica. Doutora, vamos só dar uma conferida no que o povo de casa está falando aqui. O Daniel Prado, Robson Silva, eu acredito que criança não tem que ficar em colo de adulto. Ótimo. Principalmente quando ela tem um tamanho de 10 anos para cima. Eu vejo que muitos pais, tios, parentes próximos colocam criança de 9 anos para cima no colo como se fosse um bebê. Isso é inaceitável. Não conhecendo o caráter, mesmo que seja da família. Diz aqui que a pior atrocidade que acontece com criança e adolescente é porque os pais confiam demais em outros familiares. Muitas vezes as crianças e pessoas próximas, né, os pais têm que ficar de olho. A Maria Valdenei também diz aqui, bom dia, Robson, ouvinte todos os dias, Deus te abençoe. Isso é horrível aqui.
todo mundo reclamou, ninguém concordou com a criança, foi abusada e foi obrigada ainda a tirar o bebê. O Douglas diz, para começar, o erro está em não ter... Aqui ele já está falando de outro assunto, que são os 3. Bom, 2 questões interessantes acho ali, ótimo. né? Excelente pergunta, não me lembro quem fez. Volta um pouquinho para a gente ver ali, a primeira pergunta lá foi do... aqui, mais um pouquinho do de Daniel Prado. Daniel, o que a gente precisa mais fazer é não orientar somente a criança a evitar. Porque é mais ou menos assim, Daniel, tira essa roupa porque o teu tio vai chegar. Não. A criança ela não vai ser protegida. É esse tio que tem que ser dito, olha, não gosto, não deve, você não faz esse tipo de brincadeira. Tá no colo. Isso. Você não faz esse tipo de ação. Então, é empoderar a criança. A prevenção é o cuidado. Não importa o grau de parentesco, de proximidade. Isso. Não é a evitação. Né? Essa criança ela não vai compreender. É um tio, por que ele está aqui? Por que deixou a entrada dele aqui se eu tenho que não ficar? Cuidar para não transformar, de repente, essa pessoa que é da família e pode ser uma pessoa bem intencionada num monstro para a criança. Isso. É um assunto delicado. Muito delicado. A gente tem que estudar muito para falar sobre isso. Senso comum a gente não pode ter mais, porque as violências sexuais continuarão. Por isso que eu luto por uma educação de igualdade, igualdade de gênero, porque daí o menino vai ser educado para não tocar num corpo de uma menina, aquela brincadeirinha, vai lá e passa a mão na bunda da menina. Não, não pode. Ninguém pode tocar no corpo sem a permissão. Então, a gente tem que educar crianças para a igualdade. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Até fiquei curioso aqui, muita gente em casa, principalmente mães e pais agora com crianças pequenas que vão chegar nessa fase aí da infância e da adolescência, deve estar se perguntando, poxa, mas como que eu consigo mais informações? Onde que eu acho essa doutora nas redes sociais? Pode ficar à vontade aí. Eu tenho lá no Facebook, no Insta, eu não faço muita propaganda, mas é Eliane Maio, é o meu sobrenome. E aí a gente conversa bastante. As pessoas me contam muitas histórias, né? E são muito tristes. E elas se sentem confortáveis e eu posso colaborar. A hora que a senhora quiser fazer uma live, né? Fazer uma explicação aí com a participação do povo, chama a gente para te ajudar. Eu acho que esse assunto aí é muito interessante, tem que ser discutido. É espinhoso, é dolorido tocar nesse assunto, mas alguém tem que fazer. Eu agradeço. Obrigada. Obrigado à senhora. Obrigada. Tudo de bom. Tudo de bom.